Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, você está no meu canal, no Biblium. Aqui nós falamos de literatura, né? E hoje nós vamos falar de Virginia Woolf, Ao Farol, que é este meu livro aqui. Para os posts não ficarem compridos, né, eu sempre vou falando um pouquinho em cada obra das características de cada autor. Então você precisa assistir mais de um vídeo para poder entender, para ele ter uma visão um pouco melhor da obra de um escritor. Esse ano nós estamos falando bastante de modernismo, né? Deixa eu ver se está gravando. Esse ano nós estamos falando bastante de modernismo, mas o modernismo aqui da nossa terrinha. E a gente tem que pensar que o modernismo ele é um movimento que ele é importado da Europa, ele começa na Europa, né? Então eu peguei um livro que é Ao Farol, que é um representante assim legítimo do modernismo inglês. Você vai ver por aí que tem edições com títulos um pouco diferentes. As primeiras edições de Ao Farol, né, os títulos foram traduzidos como Passeio ao Farol, Rumo ao Farol. Claro que são todos o mesmo livro, só o título é que difere um pouco. Na verdade, a tradução correta ou a tradução ao pé da letra, né, é apenas Ao Farol, né? Essa minha edição, eu tinha uma outra antiga, não sei onde foi parar, mas essa minha edição nova já traz apenas Ao Farol. Então, imaginando que nós estamos vendo Virginia Woolf pela primeira vez, quando a gente vai descobrir uma escritora que nós nunca lemos, nós temos que nos perguntar: quem foi Virginia Woolf? O que a obra literária dela representa dentro da literatura inglesa e dentro da literatura mundial? Então, esse é um movimento que eu sempre faço e que, se você segue o meu canal, você percebe. Eu tento entender o livro do qual eu estou falando dentro do contexto do seu tempo, da obra literária daquele escritor. Então, vamos imaginar que ali no final do século XIX, onde quando a Virginia Woolf ali, ela nasce, né? As mulheres, a grande maioria, não trabalhava fora, quanto mais ser escritoras, né? Claro que o que vai facilitar enormemente a carreira da Virginia é que seu pai, ele era um editor. E ela cresceu e viveu entre livros. Ela queria ir para a faculdade, como foram os irmãos, mas mulheres não podiam ir. Então ela estudou em casa. No começo do século XX, ela vai se casar com outro intelectual e os dois vão lançar uma outra editora, e essa editora vai lançar escritores que viriam a ficar muito famosos. A própria Virginia Woolf, mas também o T.S. Eliot, que também era um grande escritor. A Virginia, o marido, antes até dela casar com ele, e alguns dos seus irmãos, eles faziam parte de um grupo de intelectuais que, claro, tinha vários artistas, tinha até economista, mas a maioria eram escritores, que vai se chamar o grupo de Bloomsbury, né, que era ali o local onde eles moravam. E esse grupo de pessoas, eles se reuniam toda semana para falar de muitos assuntos que lhes interessavam, entre eles, claro, literatura. Era um grupo de vanguarda, né? Então, que era contra as tradições, né? E que nos lembra bastante o grupo dos modernistas paulistas que fizeram a Semana de 22 aqui no Brasil. Então, esses grupos, eles acontecem no mundo inteiro. Se você estudar as literaturas, né, e eles sempre vêm com muita força, porque não é um único escritor, né, são grupos de escritores impondo uma nova maneira de escrever, de pensar, etc. Essas ideias do grupo deles
Claro que vai influenciar inúmeros pensadores ingleses, daí a importância. Tem até alguns documentários, se não me engano, para falar desse grupo ao qual a Virginia pertencia. Então, Ao Farol é uma das mais importantes obras da Virginia Woolf e também ela é uma das mais autobiográficas, né? A história, ela se passa em uma ilha na Escócia, onde a família Ramsay, ela passava as férias todos os anos, né? O casal Ramsay tinha 8 filhos, né? E ainda convidava alguns amigos ali para ficar na sua casa durante as férias. O livro, ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, chamada A Janela, há uma apresentação dos personagens, né? E desse ambiente familiar e principalmente da relação entre a senhora Ramsay, que era uma mulher muito bonita e muito carismática, né? E do marido, que era um intelectual que gozava ali de alguma fama, alguma admiração, e talvez por causa disso ele achava que o mundo devia girar ao seu redor. Então, esta é a primeira parte do livro e que é bem interessante, né? Na segunda parte, é uma parte menorzinha, ela chama-se O Tempo Passa. Então a gente vai encontrar essa casa de praia vazia, é uma casa de praia que está meio degradada, que sentiu o passar dos anos, né? E nós vamos olhar esta casa pelos olhos de uma antiga empregada. E aí a terceira e última parte, ela é chamada O Farol, em que a família, passados 10 anos, ela retorna à casa. Esta casa, ela tinha a vista de um farol, né? A luz do farol iluminava a praia onde ficava esta casa. Bem, o que surpreende na narrativa da Virginia Woolf, né? É como ela entremeia ação, pensamento e percepção, né? É o que nós chamamos em literatura de fluxo de consciência. Eu vou falar em outros vídeos de fluxo de consciência, mas o fluxo de consciência, você tem que saber que não é a mesma coisa quando, por exemplo, um personagem ele está pensando e agindo, né? Isso é o mais comum em literatura, né? A gente saber o que o personagem está ali matutando, né? Pensando enquanto faz algo. No fluxo de consciência, o personagem mistura muito a percepção das coisas, né? É o cheiro, é a textura, né? Então, essa percepção, ela interrompe os pensamentos e os fatos, né? Por isso, ela é uma narrativa mais difícil, porque ela não tem tudo separado pela pontuação. É intencional misturar tudo isso. Então, isso requer que o leitor preste muita atenção à leitura. Ao Farol não é um livro que você consegue ler ali no meio do barulho. Não, é um livro que requer mais atenção. E é nesse sentido que ele foi considerado um livro modernista. Não foi a Virginia Woolf que cria o fluxo de consciência, já existia em alguns autores, mas ela usa muito bem. Eu chamo a sua atenção para a Casa da Praia, porque a Casa da Praia é quase um personagem. A Virginia Woolf, ela dizia que a função do escritor, abre aspas, é transmitir a essência sempre, a mutação da mente, por maior que seja a complexidade, o intrincado das suas manifestações, com o menor número possível de elementos estranhos ou alheios a ela. Então, para Virginia Woolf, ela queria conseguir colocar ali no papel, né, as coisas na medida que iam aparecendo na sua mente. Ela não estava preocupada em explicar. Essa função de entender vai caber a nós leitores, né? O que ela queria abarcar
tudo que passava pela sua mente ao mesmo tempo. E nem sempre de forma lógica, né, gente? Às vezes a gente está fazendo uma coisa, está pensando em outra, de repente houve um barulho, então tudo se mistura. Como um fato pode provocar uma lembrança ou uma visão pode levar a uma nova percepção e assim por diante. Então é uma narrativa muito diferente do que você está acostumado, né? Eu não tenho nenhum outro livro tão representativo do fluxo de consciência aqui no canal, e isto é intencional. Por quê? Porque o fluxo de consciência, ele é disruptivo, né? Para usar uma palavra que está muito na moda, né? Ele é disruptivo, ele foi tanto na época em que ele foi lançado, como ele continua sendo até hoje. Não é fácil escrever usando fluxo de consciência. É muito, muito difícil. Como também não é fácil ler. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, né? Lógico que dá para ler, dá para entender, é muito bom. Mas é um outro tipo de narrativa. Eu disse que era autobiográfico porque a família da Virgínia também alugava uma casa na ilha de St. Ives, onde se via um farol. O seu pai também era um intelectual, como é o pai aqui do nosso romance, e também ela tinha muitos irmãos, meio-irmãos, né? A irmã dela disse que quando leu Ao Farol, ela ficou impressionada porque ela achou que a descrição que foi feita da senhora Ramsay era exatamente a descrição da mãe delas, né, da mãe das duas irmãs. Bom, infelizmente a Virginia Woolf sofria de depressão. Ela teve várias crises de depressão ao longo da vida, numa época em que as pessoas ainda não entendiam que depressão é uma doença e, como tal, deve ser tratada, inclusive com remédios, né, se for necessário, né? Então, ela sofria com essa depressão, ela achava que ela incomodava o marido, que ele não conseguia trabalhar direito por causa dela. Então, aos 59 anos, ela se suicida. Ela põe pedras no bolso do casaco e ela entra ali num rio perto da casa dela e morre afogada. Uma pena, né? Tinha ainda muito que escrever. Bem, esse é apenas o começo. Eu ainda vou falar muito de Virginia Woolf, né? Eu não consigo falar, como eu disse antes, não consigo falar tudo num post para não ficar cansativo. Esse é apenas o primeiro, uma primeira aproximação dessa autora tão importante e uma autora modernista, né? Escreve bem diferente. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se você gostou, não deixe de colocar o seu ok. Já descobri que o robozinho do YouTube só recomenda o vídeo quando tem um número lá de oks, né? E, se possível, se inscreva aqui no canal para você saber quando serão os outros vídeos sobre a obra de Virginia Woolf. Até o próximo post.